Atos capítulo 2. A partir do verso 42. Antes de nós lermos, tem uma família nos visitando lá no fundo. Qual que é o nome de vocês? Rony, Daiane, Cauã e Heloísa. O que a igreja vai dizer por Rony, Cauã, Heloísa? Amém. Vamos fazer a leitura do texto. O texto de Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nesse momento, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que nós possamos desfrutar da unidade, que possamos desfrutar da comunhão que o seu povo tem. Que nós possamos cada dia mais entendermos o nosso papel no mundo e que nós possamos entender também que a nossa igreja é um lugar onde cada um dos membros é importante e que nós possamos saber onde é o nosso lugar e que nós possamos dar muitos frutos, glorificando, exaltando o seu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, recentemente eu li um texto muito, vamos dizer assim, interessante. E o tema desse texto é quando a casa dos avós fecham. Aquilo me chamou a atenção e eu comecei a ler aquele texto e senti ali que tinha algo inspirador para nós pensarmos a respeito disso. E eu queria perguntar para vocês: vocês lembram da casa dos seus avós? A casa dos avós é basicamente isso, aquele lugar que parece que tem cheiro de biscoito frito, aquele lugar que tem cheiro de comida boa, aquele lugar que tem cheiro de comunhão, onde os tios se encontram, onde os primos correm de um lado para o outro, as crianças estão ali sempre alegres. Essas são as lembranças. Infelizmente eu não tenho mais os meus avós, e isso, meus irmãos, me fez muita falta. Então o texto fala sobre a questão de como as pessoas passam a ficar sem referência. Então aquela reunião de domingo, onde todos se encontravam na casa dos avós, agora não vai acontecer mais. E isso, meus irmãos, nós precisamos pensar. A figura da avó, a figura do avô, ali é um vínculo muito forte. Ali foi onde começou. Então os nossos pais vieram, depois viemos nós, e depois vão vir os nossos filhos. E as referências que nós temos de laços familiares nasceram ali, onde nós aprendemos a respeitar os mais velhos, onde nós aprendemos que é importante os nossos familiares. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês para pensar sobre isso. O quanto é importante nós sermos ligados, termos comunhão com as nossas famílias. Nós temos uma família que é o núcleo, aqueles que vivem na nossa casa. Quem são? Pai, mãe e filhos. Isso é família. Os nossos avós são nossos familiares, os nossos tios são os nossos familiares, os nossos irmãos são nossos familiares. Família é pai, mãe e filhos. Então os nossos familiares, eles têm a família deles também. Os nossos pais têm a família deles, a quais nós fizemos parte. Agora chegou o momento de nós termos a nossa família. Então, e quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, nós escolhemos Ele como nosso Senhor e Salvador, depois de sermos tocados pelo Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, nós vamos escolher também pessoas que vão fazer parte da nossa vida.
Essas pessoas são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Essa família agora é a nossa igreja. E meus irmãos, como é importante entendermos isso. Imagina quando nós olhamos para esses primeiros cristãos que receberam o Evangelho através da pregação do Evangelho que os apóstolos estavam fazendo ali naquela região. Quando Lucas escreve esse texto, ele nota que aquelas pessoas decidiram viver uma com as outras, uma abençoar a vida das outras, e elas fazendo isso, cada membro do corpo vai encontrando o seu lugar e o corpo funciona perfeitamente, fazendo aquilo que o nosso Senhor, que é o cabeça desse corpo, ensinou. Então, quando nós olhamos para a casa dos nossos avós, fechando as suas portas, nós ficamos ali com aquele vazio. Aqui, nós precisamos entender que esse vazio não terá vez. Quando fechar as portas da igreja, nós estaremos com o cabeça, que é Jesus Cristo. E lá não há espaço para a ausência do amor e das nossas unidades familiares, meus irmãos. Então eu quero chamar você para ler comigo o verso 42, que diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu quero repetir com vocês, eu quero ler com vocês. Vamos ler todos juntos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, a primeira palavra, e perseveraram. Perseverar, meus irmãos, perseverança. Essa palavra remete para nós continuar, seguir em frente, não desistir, permanecer. E é exatamente isso que nós precisamos entender. A nossa vida cristã, a nossa vida da fé, ela precisa existir essa palavra. E essa palavra, muitas vezes, ela não é o sentimento que nós temos no nosso coração. E muitas vezes essa palavra não é aquilo que nós temos. Mas precisamos perseverar. Meus irmãos, a Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa. Não é isso que a Bíblia diz? A perseverança dos santos é exatamente a doutrina que estudamos aqui na quinta-feira passada. Essa perseverança, meus irmãos, não são pessoas resilientes sozinhas. Não são pessoas que simplesmente têm força mais do que as outras e vão até o final. São pessoas que entenderam quem Deus é na vida delas. São pessoas que decidiram viver na dependência desse Deus. E são pessoas que entendem que sem Deus elas não são nada. Esse é o caso da igreja. A nossa força precisa vir exclusivamente do nosso Senhor. Porque se formos lutar com as nossas forças, já estamos derrotados, já perdemos. Então, nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que vai nos dar força para continuar até o final. Existem muitas vezes que nós pensamos que iríamos desistir, que não iríamos suportar, e de alguma forma uma força veio e nos ajudou a vencer. Meus irmãos, não era uma força, era uma pessoa. Era o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Era o Espírito Santo nos impulsionando a prosseguir, sabendo nós que não podemos desistir, não podemos abrir mão de trilhar esse caminho tão especial. Então, em que é que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, os apóstolos, eles caminharam com Jesus. Eles viveram por mais de 3 anos com Jesus. Eles ouviram todas as coisas que Jesus ensinava, todos os ensinamentos. Eles viram Jesus curando, eles viram Jesus repreendendo os religiosos daquela época. Eles viram Jesus se entregando para morrer. Eles viram tudo isso e eles entenderam. E isso ficou muito mais claro depois do dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo agora está no meio deles. O Espírito Santo agora está no meio de nós e Ele é quem vai nos confortar, nos consolar e nos dar força. Será que você consegue imaginar uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo? Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa vida cristã vai começar no momento em que o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aquele dia, esse dia, vai ser onde nós seremos regenerados. Será o dia em que nós vamos entender que realmente Deus tem um valor
muito grande em nossas vidas, e sem Ele nós não temos como ter uma vida cristã. Então, perseverar nas doutrinas, meus irmãos, significa que nós não vamos viver aquilo que nós pensamos, achamos ou queremos. Nós vamos viver aquilo que Jesus ensinou e deixou através das Escrituras para nós vivermos. Meus irmãos, os apóstolos, eles, se for para colocar no filtro da maioria das teologias que nós estamos vendo por aí, eles estão derrotados, eles fracassaram. Porque tem muita gente pensando que ser vitorioso é simplesmente não ter dificuldades ou ser bem-sucedido somente financeiramente. Mas isso é uma mentira. Os apóstolos, com exceção do apóstolo João, todos eles tiveram mortes terríveis. Então, olhando por esse ângulo, com esses óculos dessas teologias em que se o crente estiver passando por dificuldade é porque ele está em pecado, qual dos apóstolos não passou dificuldade? Todos eles passaram, e muitas dificuldades. Mas uma das coisas que nós vamos olhar e observar e trazer para as nossas vidas no dia de hoje, é exatamente que eles passaram essas dificuldades, eles estavam juntos com a igreja. E quando algum deles estava em muita dificuldade, a igreja estava reunida orando. No início do texto de Apóstolos, nós vamos ver, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, Pedro foi preso. O que a igreja fez? Se reuniu e orou. A igreja estava reunida e orando por Pedro. Nós vamos ver em todo momento a igreja pensando uns nos outros, agindo em favor um dos outros, amando uns aos outros. E aí nós vamos ver aqui que eles perseveravam na doutrina. Meus irmãos, a doutrina de Jesus é a doutrina que nós devemos viver. Jesus falou, em certo momento, que um novo mandamento Ele nos daria. Qual é esse mandamento, meus irmãos? Amarmos a Deus acima de todo mundo, não é? Ou só acima de alguns irmãos que a gente não gosta deles. Amar o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, como que é amar o próximo como a ti mesmo? Não é difícil não, irmão, é essencial, é necessário. Porque quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós estamos vivendo a doutrina dos apóstolos. Nós precisamos amar Deus, amar nós mesmos e amar os nossos irmãos. Nós precisamos estar conectados no que o Senhor nos ensinou. Você já viu alguém que não se ama? Meus irmãos, uma pessoa que não se ama, como que é? Não é legal, ou é? Não é não. Mas aí uma pessoa que não ama as outras pessoas, é muito menos legal também. Então aqui, meus irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meus irmãos, comunhão. Eu quando estava pensando na palavra comunhão, eu lembrei de várias coisas que aconteceram esse ano, e todas essas coisas nós estávamos juntos. Os irmãos lembram quando nós fizemos um leilão recentemente? Não foi legal? Nós nos divertimos muito, sorrimos, brincamos. Nós tivemos também agora no último domingo de maio, nós tivemos o retiro da família. Meus irmãos, foi legal? Como foi bom estar juntos. Teve muita gente sorrindo, muita gente olhando, conversando. E nós estávamos ali naquele momento, e teve algo ali especial. O que foi? O batismo do irmão José, não foi? Só o irmão José que foi batizado naquele dia? Não, teve o batismo da irmã Jaiane também, da irmã Débora. Meus irmãos, nós participamos de momentos especiais na vida dos nossos irmãos. Os nossos filhos são apresentados na igreja, os nossos filhos são batizados na igreja, nós passamos por esse processo, e isso, meus irmãos, é comunhão. E quando nós nos reunimos para comunhão, meus irmãos, é algo muito importante. Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, é um momento que nós precisamos entender que prioridade esse momento deve ter, meus irmãos.
Os irmãos, domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós cultuarmos a Deus. Nós precisamos entender que esse dia é especial para quem? Para nós. Cultuarmos quem? A Deus. Então, nós precisamos colocar a adoração a Deus como prioridade. O mandamento que eu acabei de citar, que Jesus entregou. Um novo mandamento vos dou: amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Meus irmãos, se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não tenho tempo para cultuá-lo? Como é isso? Eu amo Deus de todo o meu coração, mas Deus ouviu minha oração. Não, não ouviu não. Você não orou? Como que Ele ouviu sua oração? Então, quando nós tentamos enganar nós mesmos, nós vamos fugir da doutrina dos apóstolos. Nós vamos olhar para a doutrina dos apóstolos e para a comunhão, e isso vai estar meio que capengando, né? Vocês já viram uma bicicleta com a roda empenada? Quem já viu uma bicicleta com a roda empenada? A bicicleta faz assim o tempo todo, ó. Se você for andar em linha reta, você não consegue, porque você está ali olhando que tem algo errado. Ela está o tempo todo indo para lá, para cá. Ela não firma, ela não consegue andar em linha reta. E meus irmãos, no partir do pão e nas orações, o momento em que o apóstolo Pedro foi preso, a igreja entra em oração e Deus faz um milagre. O apóstolo Pedro é solto e ele retorna para onde? Para junto dos irmãos. Ele foi acolhido? Muito bem acolhido. Então, quando nós olhamos aqui, partir do pão nas orações, meus irmãos, quando nós estávamos lá no retiro da família, nós comemos juntos, não comemos? Nós tomamos café da manhã, nós almoçamos, e nós brincamos, nós oramos, tudo aconteceu ali. Aquele momento nós precisamos entender o quanto é importante nós termos a família da fé. É importante nós entendermos que nós temos a oportunidade de escolhermos irmãos que vamos caminhar juntos. Ninguém aqui escolheu os irmãos, ninguém aqui escolheu o pai, ninguém aqui escolheu a mãe, não escolheu os avós, mas os irmãos em Cristo nós escolhemos. E isso, meus irmãos, é muito precioso. Entender que nós temos irmãos valiosos que não são do nosso sangue, mas que somos ligados por algo muito maior do que o nosso sangue, que é o próprio Deus, o Criador da vida, o Criador de tudo, de todas as coisas, que decidiu que nós iríamos ser seus filhos e caminharíamos em comunhão com Ele. E assim, meus irmãos, nós caminhando junto, aprendendo junto a respeito do Senhor, nós precisamos entender que são valiosos os momentos que passamos juntos. Nós hoje lembramos de momentos que passamos juntos há alguns anos e lembramos às vezes com saudade. Alguns irmãos já não estão conosco, outros chegaram. E assim a vida vai caminhando. Meus irmãos, o verso 43: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que é uma vida com temor? Você já viu aquela pessoa que quando vai falar de Deus, você começa a ver os olhos dela brilhar? Ela está falando de Deus e você vê que aquilo está vindo do fundo da sua alma. Essa é uma pessoa que tem temor, porque ela sabe de quem que ela está falando. E aqui nós vamos ver que os apóstolos faziam muitas maravilhas aqui, faziam prodígios, sinais. Isso era para testificar a respeito de Jesus Cristo. Verso 48: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, aqui nós vamos encontrar a palavra todos que creram estavam juntos. Isso é verdadeiramente comunhão. Todos que criam em Jesus, eles queriam ficar juntos porque as outras pessoas não poderiam oferecer o que aqueles irmãos ali estavam oferecendo. Lembra quando a multidão seguiu Jesus? Porque ele havia acabado de multiplicar os pães e os peixes e queriam fazer ele rei de Israel. Jesus se retira e eles vão atrás de Jesus. Eles queriam que Jesus fosse o rei de Israel. Mas aí quando Jesus fala para eles que a carne dele é verdadeiramente comida, o seu sangue é verdadeiramente bebida, ele escuta uma frase de rejeição. Alguém ali naquela multidão diz: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Esse aí não é filho de José e Maria? Os seus irmãos não estão aqui entre nós?
Aquele momento Jesus, ele volta a ser o carpinteiro, filho de José. Ele começa a ser rejeitado de novo. Mas aí todos vão embora, a multidão vai embora, os discípulos ficam. E Jesus pergunta para eles: vocês também não querem ir? Aí Pedro responde: como podemos ir se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meus irmãos, não adianta nós estarmos no meio de uma multidão de pessoas que não amam a Deus. Nós precisamos estar junto das pessoas que amam a Deus, porque ali nós vamos poder fazer aquilo que Jesus nos ensinou, de forma livre e agradável. Essas multidões, elas serão alvo das nossas orações, das nossas pregações, do nosso evangelismo. Mas nós não temos comunhão com as pessoas que não amam a Deus. Nós podemos até ter amizade ali, mas não são essas pessoas que são membros do mesmo corpo que nós. Então, quando nós olhamos aqui que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, é exatamente a igreja que está sendo citado aqui. Todos que eram acrescentados à igreja, eles tinham o desejo de estar juntos, eles participavam da ceia, eles participavam das orações, eles participavam do acolhimento aos irmãos enfermos, eles se juntavam para orar por aqueles que estavam em dificuldades e eles ajudavam verdadeiramente esses irmãos. Isso é igreja, meu Deus. A igreja é exatamente isso. Ah, mas a igreja acontece um monte de coisa. Acontece mesmo, está cheio de gente. E como que vai ter um lugar cheio de gente que não acontece um monte de coisas? O verso 25. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver algo muito raro. E não estou falando para ninguém fazer isso, viu, meus irmãos? Depois chegar alguém aqui falando que vendeu a casa porque o pastor falou para vender, eu vou falar que eu não disse isso. Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Meus irmãos, a essência aqui é basicamente aqueles que tinham muito, ajudavam os que não tinham nada. Aqueles que tinham muito, ajudavam os que não tinham nada, ou que tinham muito pouco. E isso, muitas vezes, nós vamos ver que é uma necessidade da igreja fazer. Então aqui, meus irmãos, não tinha um assistencialismo. Aqui tinha uma comunhão e o ministério da piedade, o ministério da misericórdia. Meus irmãos, quando a gente vê alguém em necessidade, a gente sente que aquela pessoa realmente precisa, a gente não precisa buscar outra pessoa se a gente tiver recurso. A gente precisa simplesmente resolver aquela questão, aquele problema. Aí eu vou lá falar com o pastor. Se você tem condições de resolver, o pastor não precisa nem saber, resolva ali. Ah não, eu não tenho condição. Venha, nós vamos juntos resolver essa situação, se assim conseguirmos. Mas deve ter dentro do nosso coração uma misericórdia, uma piedade. E olhar para as pessoas e pensar, essas pessoas realmente necessitam e eu posso ajudar. Então se eu posso ajudar, eu vou ajudar essas pessoas. E assim nós vamos caminhando e testemunhando, e as pessoas vão olhando e vendo Jesus nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, de forma orgânica, isso deve ser nosso. E não para que as pessoas observem isso em nós. Isso deve fazer parte da nossa essência, a essência que Cristo colocou nos nossos corações. Agora o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes, meus irmãos, unânimes, eram todos. No templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, não fica mais animado e mais gostoso quando nós estamos com vários irmãos ali comendo? Não fica legal? Quem é que gosta de comer sozinho? É bom com a família, né? E melhor ainda com toda a família do Senhor reunida. Aí ali nós vamos ver os irmãos contando suas histórias, sorrindo de coisas aleatórias, mas o Senhor está ali nos nossos corações e nós estamos fazendo isso porque nós amamos uns aos outros. E o Senhor está nos nossos corações, meus irmãos. Então eles estavam unânimes no templo. Eles partiam o pão de casa em casa. Meus irmãos, também é bom nós irmos nas casas uns dos outros, não é? Tem umas irmãs aqui que fazem uns cafés, meus irmãos, uns bolos.
A gente pensa assim, não, Deus abençoe a vida dessa irmã, Deus abençoe a vida desse irmão, porque realmente é muito bom. E isso vai fazendo parte de tudo, meus irmãos. Não precisa ser uma vida robotizada, não precisa ser uma vida engessada, tem que ser tudo natural. Isso é nossa essência. Não é algo que nós fazemos para que as outras pessoas vejam o que estamos fazendo. É algo que nós fazemos porque o nosso Senhor Jesus nos alcançou. E a vontade dele é que vivamos assim. Então partiu o pão de casa em casa, meus irmãos. Como é bom isso. Tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um coração singelo, um coração simples. É uma das coisas melhores que nós temos para receber quando chegamos na casa de alguém. E o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, e o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse texto aqui é para crente. Às vezes a pessoa pensa assim, que se ele falar com uma pessoa que não crê em Jesus e tentar impor para ele o que a Escritura diz, vai fazer sentido para aquela pessoa. Não vai. Uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, a Bíblia não é a regra de prática e fé daquela pessoa. Essa pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo tocar o coração dessa pessoa, daí para frente vai fazer sentido para ela. Antes disso não vai, meus irmãos. Não tenta fazer uma pessoa que não crê em Jesus viver o Evangelho. Não faz sentido para essa pessoa. Então aqui, meus irmãos, nós lemos na abertura desse culto o Salmo de número 133. E nós vamos ler agora mais uma vez. Eu vou ler para os irmãos, não se preocupem, são só 3 versículos, e diz assim, ó. Vamos voltar lá no texto, meus irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem os irmãos unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, onde existe comunhão dos irmãos, existe as bênçãos de Deus. Às vezes nós pensamos sobre todas as coisas das nossas vidas e esquecemos de pensar sobre isso. Olha só. Dentro da nossa igreja, tem pessoas que têm mais afinidades umas com as outras. Não é verdade? Talvez pela idade, talvez pelas preferências, por vários motivos. Mas nós precisamos entender que nós somos uma família, e na família tem vários membros, onde Cristo é o cabeça dessa família, que é a igreja. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, como nós vivemos a nossa comunhão e como nós olhamos para as necessidades uns dos outros. Nem sempre a necessidade do irmão é algo financeiro. Às vezes tem um irmão que ele é muito só. Ele precisa de quê? De companhia. Ele precisa de quê? De um irmão que dedique tempo para falar com ele, estar junto. Simplesmente dizer que se importa. Isso vai fazer diferença, meus irmãos? Muita diferença, não vai? E eu fico olhando e pensando muitas vezes sobre tantas coisas. E, meus irmãos, a igreja é um lugar para nós sermos felizes, onde nós vamos ser realmente alegres, porque vamos lembrar o tempo todo a obra do Senhor. E como nós estávamos dispersos e perdidos antes do Senhor nos alcançar. Então todas as vezes que você lembrar de onde o Senhor te tirou, é motivo de alegria. E a igreja tem motivos para celebrar todos os dias justamente por causa disso. Nós fomos acrescentados à igreja do Senhor Jesus. Isso é motivo de alegria. Eu quero pensar com os irmãos sobre a questão da generosidade. Meus irmãos, essa palavra generosidade, quando você ouve ela, o que você pensa? O que entra no seu coração, na sua mente, quando essa palavra é dita? Dentro de uma igreja precisa haver generosidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Compartilhavam recursos, ajudavam os necessitados, colocavam o amor acima dos bens materiais. Isso une uma igreja.
Isso fortalece a igreja. E isso fortalece também o testemunho. Meus irmãos, quando uma pessoa olha para a igreja e lembra de como aquela igreja foi importante na sua vida, isso é algo que foi relevante. Os irmãos lembram quanto eu falei que a nossa igreja precisava ser relevante nessa cidade quando eu cheguei aqui. Os irmãos devem ter enjoado de ouvir falar isso. E é exatamente esse texto que nós estamos estudando nessa noite que eu pregava quando eu cheguei aqui. Exatamente porque depois de conhecer um pouco da história dessa igreja, várias vezes eu pude ver pessoas que não estão aqui, mas passaram por aqui, ou por algum motivo a igreja passou na vida dessas pessoas e elas têm algo a relatar sobre nós. E o meu coração é cheio de alegria por ouvir vários relatos de pessoas desde quando essa igreja nasceu. Então eu lembro uma vez que estava aproximando o aniversário da igreja e eu saí com alguns convites para convidar algumas pessoas no comércio local. Eu me deparei no escritório com uma pessoa que disse o seguinte: olha, eu sempre admirei aquela igreja. E ela citou uma pessoa que foi alfabetizada aqui. Sabe-se lá quantos anos faz isso, mas isso marcou a vida daquela pessoa. Os irmãos devem lembrar que quando iniciou a cidade de Alexandria, não tinha escola ainda, essa igreja funcionou uma escola aqui. Depois nós tivemos a alfabetização aqui de algumas pessoas também. Então isso marcou a vida de algumas pessoas nessa cidade. Talvez muitos já esqueceram disso ou nem sabiam dessa informação, mas isso foi importante, foi relevante. E quantas pessoas falam a respeito do futebol que as crianças jogam? Ah, meu filho já jogou futebol lá, meu filho já foi lá. Os irmãos, acham que isso tem a ver com futebol? Não, não tem. Isso tem a ver com uma igreja que está pensando na sua comunidade, olhando para a sua comunidade e vendo que precisa ser feito algo. Então, generosidade. As pessoas que chegam até nós, elas precisam ver isso em nós. Meus irmãos, eu não estou falando nada de sair vendendo tudo que você tem, dando aos pobres, não. Eu estou falando para você refletir sobre isso. Alguém chega até nós e talvez o que ela precisa nem custe dinheiro. E nós precisamos ser generosos para dar o que essa pessoa precisa. Você já encontrou alguém que precisava de um abraço? Quem aqui já encontrou, meus irmãos? Você deu esse abraço nessa pessoa? Deu? Às vezes a gente precisa de um abraço, não precisa? E de ouvir assim: olha, estava com saudade de você. É gostoso ouvir isso, não é? Não é bom ouvir isso? E quando você ouve o seu: meu irmão, você é uma bênção, minha irmã, você é uma bênção. Como que isso entra no nosso coração? Meus irmãos, tudo isso está incluído na generosidade. As nossas palavras são generosas. As nossas ações são generosas. Se o Senhor viver no nosso coração. Então muitas vezes nós vamos olhar e vamos ficar em dúvida de como agir. Meus irmãos, haja de forma normal. Simplesmente aplique aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado no seu coração. Às vezes nós olhamos para as mensagens e pensamos assim: o pastor já pregou aquela mensagem ali, mas hoje foi diferente. Talvez você tenha toda a razão. Mas meus irmãos, lembrem-se que eu estou aqui apenas como instrumento. A mensagem não é minha. A mensagem é do nosso Senhor. Um ponto: a união produz alegria. Meus irmãos, quantas risadas nós demos de ontem para hoje? Quem consegue contar? Foram muitas, não foi? Então tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia alegria nas reuniões, havia simplicidade e sinceridade. A comunhão fortalecia os relacionamentos. Meus irmãos, estar junto, nós vamos ter informações um do outro o tempo todo. Nós vamos conhecer como pensa um ao outro. Nós vamos entender como que o outro funciona. Tem pessoas que funcionam de forma diferente. Tem muitos que são acanhados no primeiro momento, mas depois, quando começa a conversar, conversa muito. E tem muitos que conversam bastante e depois acaba o assunto e não tem mais para onde ir. Aí nós vamos desenvolvendo nas nossas relações interpessoais com os nossos irmãos muitas coisas que são importantes. Quais são os nossos assuntos? Meus irmãos, você já sentou numa pessoa que você não tinha nenhum tipo de assunto para falar com essa pessoa?
mas quando você percebeu, você já tinha conversado por horas com ela. Isso acontece muito comigo, eu não sei porquê, mas às vezes eu converso com uma pessoa que eu nunca vi por horas, e às vezes eu vou embora sem ter terminado o que eu tinha para falar com aquela pessoa. Então é algo natural. Desenvolver relacionamentos é algo que o Senhor coloca no nosso coração. E os nossos relacionamentos precisam ser intencionais, não é isso, meus irmãos? Qual é a nossa intenção? Que as pessoas conheçam quem? Jesus. Mas então eu preciso falar de Jesus para essa pessoa? Preciso. No primeiro momento eu preciso criar uma conexão com essa pessoa, para que ela tenha o desejo de me ouvir, para que ela permita que eu fale. E depois que ela me der autorização, aí vamos falar, aí nós vamos conversar. E esses irmãos aqui, eles viviam isso, meus irmãos, na íntegra, porque a todo momento novos irmãos eram acrescentados à igreja. Hoje nós vivemos um tempo diferente, nós vivemos na modernidade, e tudo hoje parece que não é mais novidade para ninguém. As pessoas são bombardeadas o tempo todo com textos bíblicos, com pregação de diversos pastores, com devocionais, e então parece que não tem escassez. Mas, meus irmãos, o relacionamento é uma coisa que todos precisam. E essas pessoas precisando, no momento em que um relacionamento saudável chegar até ela, ela não vai perder a oportunidade de desenvolver esse relacionamento. Então os cristãos precisam pensar sobre isso. Como que viviam os primeiros cristãos? Eles estavam assim. Aqueles que já eram crentes estavam juntos, eles oravam juntos, eles comiam juntos. E aqueles que não eram, era alvo desses. O nosso desejo é que aqueles que não são ainda venham fazer parte junto conosco. Aqui não é um lugar que tem limitação, não. Então quanto mais pessoas chegarem, melhor. E se por acaso algum dia encher, a gente expande. Não é isso? Então, para nós concluirmos aqui, meus irmãos, a igreja primitiva cresceu porque era uma igreja unida. Eles compartilhavam a fé, eles compartilhavam a oração, eles compartilhavam seus recursos e eles continuavam o tempo todo procurando novos irmãos. Então isso nós precisamos pensar. Nós precisamos entender que é algo muito prazeroso ver alguém que você falou de Jesus, recebendo esse Jesus que você apresentou. Meus irmãos, enche o coração, é uma sensação maravilhosa ver que você falou de Jesus para alguém e essa pessoa recebeu Jesus como Senhor. Todo crente precisa ter essa experiência, e quanto mais vezes melhor. Você vê uma pessoa que outrora estava entregue aí ao mundo e todas as suas mazelas, e agora ele vira e fala: eu quero Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver em comunhão com a igreja, eu quero participar do corpo de Cristo. Essa pessoa tem o desejo de estar nas comunhões, de estar no culto e de estar nas orações. Isso é muito bom, e nós precisamos, meus irmãos, fortalecer isso. Eu quero falar sobre 3 textos aqui para nós encerrarmos, para que esses textos fiquem frescos na mente de vocês quando vocês forem embora. Efésios 4, a partir do verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então o que nós temos que conservar? A unidade do Espírito. Outro texto do Evangelho de João, capítulo 17, verso 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós vivemos em unidade, nós estamos testificando que realmente Jesus é quem Ele é. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês.
Então isso é o que nós precisamos pensar. Quanto mais unidos com os irmãos, mais forte a nossa igreja é. Quanto mais nós pensamos que precisamos nos esforçar um pouco mais para estarmos juntos nos cultos ou junto com os nossos irmãos, mais fortalecida a nossa igreja será. Meus irmãos, ali na bateria está bem grande lá, não está? Ali está maior ainda. O que os irmãos acham que isso significa? Qual é o propósito disso, meus irmãos? Eu amo quem? Vamos falar todo mundo junto, bem forte. Eu amo minha igreja. É verdade isso que vocês falaram? Amém? É verdade? Meus irmãos, o propósito dessa frase é exatamente o que está escrito. É autoinstrutivo. Porque a igreja, meus irmãos, não é essa parede, não são esses bancos, não é esse piso, não é esse teto. A igreja são as pessoas que estão sentadas nesse banco. A igreja é a Assembleia dos Santos. A igreja é a união dos salvos. Nós juntos somos a igreja. Sozinhos não somos. Nós somos membros da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E isso, meus irmãos, é algo que precisa ser observado através desse texto. Aqueles que creram em Jesus, eles queriam estar como? Juntos. Eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. No partir do pão, na comunhão e nas orações. Eles estavam orando junto, comendo junto, cultuando a Deus junto. E isso é maravilhoso. Assim que a igreja cresce, assim que o corpo é fortalecido e assim que todas as nossas angústias vão embora, porque nós sabemos que vivemos e somos parte de um povo que vai morar onde? Vamos hoje, meus irmãos. Quem está querendo ir hoje? Se Jesus voltar, eu estou pronto, meus irmãos. Que nós possamos estar prontos todos os dias também. Então vamos ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento.